Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui hoje, é dia hoje, milagrosamente hoje é dia. Estamos conseguindo gravar com Uau! luz natural, meus amigos. Meu Deus. Hoje estamos aqui pra fazer um vídeo muito especial, que eu enrolei um bocado pra gravar, que é Marisa reage a Ayrton Senna. Esse vídeo representa um cara que é muito especial pra muitos brasileiros, pra muitas pessoas. Você fica com aquela responsabilidade de não falar nenhuma besteira, não passar nenhuma informação errada, nem nada. Sei. Mas é uma coisa que, velho, é impossível uma portuguesa morar com um brasileiro e tudo mais e em algum momento não ouvir falar do Ayrton Senna. O Ayrton Senna é um ícone não só do Brasil, como do automobilismo no mundo inteiro. Mas o Ayrton Senna foi muito mais que automobilismo, senão ele não seria tão querido assim, né? O Ayrton Senna foi um cara incrível e hoje eu vou tentar te mostrar alguns momentos importantes da carreira dele, porque ele era um cara tão foda e como ele contribuiu para o engrandecimento do esporte, do povo, de tudo. O cara é top. O cara é foda. O cara é top. Topperson. Pro Caio dizer top, é porque é foda. Não, o cara é foda. O cara é muito foda. Então, me desculpem já de antemão se faltar alguma informação crucial, se eu errar alguma instrução. Eu não sou propriamente da época do Senna, tipo... Quando o Senna faleceu em 94, eu tinha 3 anos de idade. Então eu não lembro de nada daquela época. O que eu lembro foi o que veio a seguir. Tipo, as homenagens que faziam na TV, os aniversários de morte dele, que sempre tinha especial na TV e tudo. Meu pai sempre foi, ainda é fanzaço, Seu pai louco. chorou? Muito, meu pai chora toda vez que vê alguma coisa do Senna. Bichinho. Então, a maioria que eu conheço é por coisa do meu pai e por esses eventos que eu via na TV e tal, e conversas, né, que você escuta de pessoas mais velhas e tal. Vamos lá? Vamos lá. Mas antes de começar o vídeo, como sempre, se inscreve no canal e comenta aí embaixo se você gostar, deixa o seu like e segue a gente nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo. Aqui embaixo e esse vídeo deu um trabalhinho de coletar o material e tudo mais, então por favor considere se inscrever, ajuda um bocado, ok? Marisa, antes de tudo, você conhece o Ayrton Senna? Eu só sei que ele era um automobilista de Fórmula 1, né? Tipo Schumacher brasileiro. Ok, pode ser. Tipo, não, pode ser um Schumacher. Pronto, e eu sei que ele morreu de uma forma muito trágica durante uma corrida. E que era tipo um ícone nacional e que teve toda uma comoção e é isso que eu sei. Você conhece algum português que era loucão por ele? Não. Meu pai gostava muito de Fórmula 1, mas eu acho que ele era mais fã do Schumacher do que do Senna, porque eu não sei se meu pai acompanhou tanto a época dele. Se eu não me engano, o Schumacher só entrou mesmo na competição nos últimos anos do Senna. Ele não tava no começo. Eu não sei se ele acompanhava nessa época. Bem, eu vou te mostrar alguns vídeos da carreira dele enquanto eu vou falando. Ok. Vai ser tipo um documentário. Eu vou fazer tipo um mini documentário, sim. Fofo. Pronto. O Senna nasceu em 1960, em São Paulo. O Senna, desde pequeno, ele era apaixonado por velocidade. Desde pequeno, triciclo, bicicleta. E logo quando ele era novo, o pai dele construiu um kart pra ele. Acho que ele usou um motor de cortador de grama e tava construindo um kart caseiro. E o Senna, com 4 anos, já andava de kart pelas ruas de lá de onde ele morava. Fofo. E todo mundo percebeu que ele tinha um talento sobrenatural quase pro negócio, porque 4 anos o menino já dominava e tudo, logo depois ele já começou a praticar kart e tal. Eu lembro que meu pai tinha um documentário sobre ele que era uma entrevista da mãe. E a mãe falava que era um sufoco ir comprar tênis novo pra ele, porque ele tinha que provar cada tênis, sair correndo pelo lugar, tentar frear logo pra ver se o tênis era aderente e tudo. Tipo, aqui ele já tava com 17 anos, mas desde os 13 por aí ele já tava ganhando prêmio loucamente no kart. Nossa, ele me lembra muito alguém. Ele com 13, 14 já tava dominando tudo no kart. Depois do kart, ele migrou pra Fórmula 3, que é uma categoria mais simples da Fórmula 1. Depois convidaram ele pra correr na Fórmula Ford, na Europa. Ele veio pra Europa pra competir na Fórmula Ford. E quando ele tinha tipo 23, 24 anos, ele entrou na Fórmula 1 pela primeira vez. O cara era muito bom. Ele começou a Fórmula 1 pela Toleman, que era uma empresa bem fraquinha. Então ele tinha um carro bem inferior aos outros e tudo mais. Só que ele começou a mostrar um desempenho absurdo. Ayrton tava lá na Toleman, começou a arrasar na Toleman e depois fechou um contrato com a Lotus. E Ayrton Senna ganhou o primeiro prêmio dele onde? Adivinha onde? Adivinha onde? Na Alemanha? GP de Portugal, no Estoril. Que legal!
Vai, deixa eu pular aqui. Tava chovendo! Ah, eu vou chegar nisso, calma aí. Aí foi a primeira grande estreia dele na Fórmula 1, quando ele ganhou o primeiro GP de Portugal. E tava chovendo, e isso é um detalhe importante para o Senna, porque ninguém corria como o Senna na chuva. Reza a lenda que no começo da carreira dele, com kart e tudo, ele perdeu uma corrida muito feia por causa da chuva. Isso é o que conta, não sei se é verdade. E aí ele ficou obcecado, e sempre que começava a chover ele ia treinar. Sempre que começava a chover ele pegava no kart dele, ele pegava no carro, saía pra dirigir e tudo. E ele era um maluco, tipo, todos os pilotos reduziam na chuva por causa da aderência e tudo, e ele continuava igual ou pegava mais pesado ainda, e o povo tinha medo porque sabia que quando começar a chover o Senna vai ultrapassar a gente. E eles ficavam com medo e ficavam tipo, tá bom, passa logo, eu não Ele quero morrer aqui. Imbatível na chuva. Se você for ver uma corrida inteira, na chuva era uma ultrapassagem atrás da outra, ele ia alucinado. Que medo. Aí isso é outra característica dele, ele era louco, alucinado, não tinha medo de nada e tal. Muita gente associava isso à fé dele, porque ele era muito religioso. Mas eu acho que era o jeito dele mesmo, de sempre puxar mais e tal. Ele não tinha medo de ultrapassar, ele nunca hesitava. Ele já fez muita merda por causa disso, tipo batidas e tal, porque ele não tinha medo nenhum na hora de passar dos outros. Muita gente tinha uma imagem do Senna ser muito arrogante. Só que o cara não era arrogante, o cara só era muito determinado. E você vai ver pelos outros vídeos que ele era um cara muito carinhoso, um cara muito emotivo, tipo, ele expressava emoções, ele ficava puto, ele chorava, ele ficava feliz e tudo. Era um cara incrível. E uma das coisas dele era isso, ele era muito sincero nas coisas. Eu tenho essa noção do contrário do Schumacher. O Schumacher, eu lembro de ver a Fórmula 1 com meu pai e ele estar sempre super sério. Mesmo quando ele ganhava, ele tava lá com aquela cara de alemão dele de tipo, sou mais um. Ele começou a arrasar. E primeiro, isso é importante ressaltar, ele fez muitos rivais. Mas ele fez um mega rival que é a história dele, que foi o Alain Prost, que é um francês lá. Logo nas primeiras corridas ele começou a desbancar o coitado do Prost. O coitado não tinha chances. O Senna pegou a primeira grande corrida dele em Mônaco. Você sabe como é Mônaco, né? São ruas bem estreitas e tal. E ele botou pra quebrar no povo, inclusive no Prost. Tava chovendo. Tava chovendo, ele começou numa posição muito baixa e ele ganhou tipo 10 posições, assim, de uma hora pra outra, correndo, disputando com o Prost. Ele ultrapassou o Prost e cancelaram a corrida. Só que quando cancelam a corrida, a posição que conta do povo é a da volta anterior. Aí o Senna perdeu pro Prost por causa disso. Puta! Sim, o Senna ultrapassou ele e o Senna fica tão puto com isso que quando interrompem a corrida, todos os carros vão parando e o Senna continua correndo e comemorando como se ele tivesse sido campeão. Mas o pódio não foi dele, foi do Prost. Depois o Senna fechou um contrato com a McLaren. E quem é que tava na McLaren? O Prost. E o pessoal da McLaren se gabava mesmo, tipo, temos os 2 melhores pilotos do mundo e tudo mais. Mas eles acabavam competindo um contra o outro. Sim, eles tinham uma rivalidade gigante. E não deu outra. Nessa época da McLaren, todos os prêmios eram ou do Prost ou do Senna. A McLaren tava ganhando tudo por causa deles dois, só que começou uma rivalidade não saudável até entre os dois, de ter acidente na pista por causa de rivalidade e tudo mais. Ele não corria só contra os outros, ele corria contra ele próprio. Toda corrida ele tentava se superar e tinha casos que ele ganhava a corrida e ficava puto. Porque não fez o tempo. Porque não fez o melhor, não fez o tempo dele e tudo mais. E dizem que esse momento aí foi um turning point da carreira dele, porque ele era muito esquentado e tudo. E nesse dia ele ficou tão puto com essa batida que ele nem voltou para o pit nem nada. Ele foi direto para o apartamento dele a pé e passou umas 3-4 horas lá, sem entrar em contato com ninguém. E dizem que quando ele voltou desse período, ele tava tipo 4 vezes mais focado e ninguém segurava ele. Já era difícil segurar ele antes. Depois dessa, ele alcançou o nirvana dele. Eu tô muito empolgado enquanto eu falo, né? Parece que eu tô falando de um super-herói mesmo. E aí ele começou uma carreira muito foda, teve problemas nos mundiais. Eles estavam numa rivalidade tão grande, o Prost e o Senna, que nessa época teve o GP do Japão, acho que foi o GP do Japão, para definir o título mundial. E o Prost, ele já tava com tantos pontos que ele não precisava ganhar a corrida para ser o campeão mundial. Só se o Senna ganhasse
que ele perdia o primeiro lugar. E logo numa disputa deles, pra fazer uma curva, o Prost bateu no Senna e os dois saíram da corrida. E o Senna foi desclassificado e o Prost foi campeão mundial. Puta! Até hoje... Foi o Prost que bateu! O Prost estava fazendo a curva e o Senna tentou fazer por dentro. Só que quando ele viu o Senna, ele não tentou ceder, sabe? Ir mais pro lado. Ele não deixou o Senna entrar e o Senna bateu nele. Os dois saíram. E o Prost ganhou. Até hoje não se sabe se isso foi de propósito ou não. Eu não vou focar na rivalidade porque eu vou focar mais na história do Senna. Agora, vamos para o ponto mais foda da carreira do Senna. Pra mim é a melhor corrida do Senna. E toda vez que eu vejo o fim dessa corrida eu fico comovido. Foi em Interlagos. O Senna tinha o sonho dele de ganhar no Brasil. Sim. E aí ele foi para o GP de Interlagos e tudo mais. Eu acho que isso definiu o título mundial, eu não lembro. E foi uma corrida fodida, porque no meio da corrida a caixa de câmbio do Senna começou a falhar. Ele ficou sem a quarta marcha, tinha que passar direto da quarta, depois ficou sem a terceira. Chegou um momento que ele só tinha a sexta marcha do carro. Você sabe como é dirigir numa marcha alta em velocidade baixa, né? O carro fica pesado. E ele conduziu a pole position, o primeiro lugar, todo usando só a sexta marcha. Ele não podia reduzir muito, senão não conseguia arrancar o carro. Tava fazendo as curvas em alta velocidade, risco gigante. Nessa época, os carros não tinham nada automático, controle, tração, não era nada automático. Era tudo na força do braço e tudo. E ele conduziu o carro inteiro na sexta marcha, a corrida inteira. E o filho da mãe ganhou. Caramba. E quando você vê a comemoração dele, não tem como não se emocionar com a garra do cara. Foi quase o fim pra mim, porque eu, pra mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço. E com isso, além de perder tempo, eu comecei a ter um desgaste físico muito a mais do que eu poderia ter, já com o desgaste acumulado da corrida. E eu comecei a ter dores no pescoço, no ombro e nos braços. E aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar ainda umas marchas e ficar em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta as últimas 7 voltas. Normal, né? Tá tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva nas curvas lentas. Eu achei que não ia ganhar nas últimas 2, 3 voltas com o problema do câmbio, nas últimas 7 voltas, mas quando deu 2 voltas eu falei, se der vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos, e ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida e valeu, e eu tô feliz demais, e a emoção foi muito grande. A gente tem a possibilidade de lutar, e quando você tem a possibilidade de lutar, você tem a fé, a esperança, aí depende de você realmente lutar, trabalhar e acreditar que você pode, e ir até o final. Eu vou pôr uma montagem, porque os outros têm narração do Galvão Bueno e ele fica gritando igual um maluco. Tudo bem, eu aceito, né? Eu também estaria. 7 laps from the end, I lost all the gears. I only had 6. Was the only gear I could get it. Coitado. So it was a tremendous pain, but the Pelo last menos 2 foi a laps, mais but alta, imagina the se fosse tipo a primeira. was so big that I kept going. Olha, a celebração dele. The pain I felt, the stress, the emotions from the people that I could see during the race on the grandstand, the feelings were very intense. Everything was very intense. The pain was harder, but I was just absorbing, and not really reacting to it at that moment. I was just keeping it. And only once I finish, then I kind of let it go in one go, you know, just blow it. Esse comentador tá chorando litros. Esse é ele, é o Senna.
O Senna tá gritando, tá rindo, tá chorando, Eu achei tá que era fazendo o comentador. Ele teve que ser tirado do carro porque ele não conseguia se mexer quando acabou a Coitado. corrida. Agora olha essa parte com o comentador. Ayrton Senna do Brasil! De ponta a ponta ele vence em Interlagos! Uma grande vitória de Senna! De ponta a ponta! O cara tá chorando. Não dá. Você sente mesmo a emoção que o cara tá sentindo, né? A festa é toda dele! Ele pega a bandeira brasileira! O carro vai parando, tem que dar um tranco, ele disse que parou! E como ele tava na sexta, ele não consegue acelerar depois que para o carro. Aham. Para aí, já cruzou, já ganhou! Aí ele não consegue sair. Ele não consegue mais sair. Ele fica parado ali no meio mesmo. Ele tá tão machucado que ele não consegue levantar o troféu. Memories full of excitement, and it's something that you gotta keep in your mind for the rest of your life, for sure. Você vê a dor na cara dele. Aham. Pra mim é o momento mais icônico da carreira dele. É ele gritando quando consegue esse feito de terminar a corrida na sexta marcha. Aham. E o Senna, ele representava tudo isso para o pessoal, pro pessoal do Brasil. Foi uma época bem complicada para o Brasil, tipo, o Brasil passou pelo governo do Collor nessa época, que foi um cara que quebrou o Brasil economicamente, tipo, tinha gente que não tinha o que comer, tinha gente passando necessidade, tiveram famílias que sofreram com suicídios por causa do governo, que o cara não conseguia levar dinheiro para casa e tal. Tava todo mundo na merda no Brasil nessa época e o Senna, ele passava essa mensagem de que você consegue chegar lá, você consegue ganhar, você tem garra, você consegue vencer e tal. Era um ícone do Brasil, né? Ele representava o Brasil no automobilismo na época e era um orgulho gigante pra nação de ser um brasileiro sempre ganhando tudo e sendo cara fodão e tudo mais. Muita gente se espelhava nele. Ele fez um feito que ninguém fez antes, que foi tipo tornar a Fórmula 1 uma coisa ultra popular na época. Era quase religião já. O povo tinha que ligar a TV no domingo de manhã pra ver a corrida do Senna. Quando tinha torneios fora de hora e tal, o povo tava acordado até altas horas pra ver a corrida e tal. E eu acho que muita gente se espelhou nele e se espelha até hoje por isso, porque era um cara muito determinado, um cara com muita garra, um cara muito focado. Ele tinha aquela filosofia de sempre tentar ser melhor do que no dia anterior e tudo mais. E apesar de tudo, ele era um cara extremamente humilde. Ele fazia muitas doações para associações carentes e pessoas... Caramba, agora eu tô chorando eu, porra. Ele fazia muitas doações para instituições de caridade, ajudava muitas crianças e tal, mas era tudo low profile sempre. Sim. Ele nunca fazia doação mostrando para todo mundo e tal, o povo só sabia. E ele doou milhões assim. Muito do que ele ganhava era para ajudar os outros. Ele tem uma fundação, não tem? Sim, eu vou chegar lá também. Ele era um cara muito reservado, ele nunca tava em festa grande, nunca tava na spotlight. Todo mundo fala que ele ia pros cantos, o povo cercava ele e ele era sempre com um sorriso na cara, cumprimentando o povo, dando autógrafo, falando com as crianças que idolatravam ele e tudo mais. Ele ficou amigo de muitas pessoas dentro da própria Fórmula 1, tipo... médico do staff, povo do staff e tal, ele levava o povo pra passar as férias com ele, curtíamos juntos e tudo mais. Sabe que é uma pessoa pura? Era o Ayrton Senna. Eu não sei se isso tem a ver só com ele ser uma pessoa boa ou porque nessa época não tinha tanto hater, né? Provavelmente o Senna nos dias de hoje ia ter pessoas falando mal dele ou pessoas arrumando defeito e tudo. Mas nessa época não existia, nessa época... a maioria absurda das pessoas era apaixonada por esse cara. E o resto da carreira dele foi marcada por momentos épicos, tipo... um momento icônico foi esse. O Eric Comas teve um acidente, ficou inconsciente e o motor dele tava ligado e vazando gasolina e tudo. O motor podia explodir a porra inteira. E olha o que o Senna faz no meio da corrida. Esse é o Senna. No meu ano. No meio da corrida, o Senna tinha tudo pra ganhar essa. Ele para...
Com o carro passando, velho. Ele abandona a corrida pra salvar a vida do outro. Carai. Tô arrepiada. Ninguém faria isso, velho. Ele era literalmente um herói. Durante esse ano, 93, por aí, ele se juntou com a irmã e formaram o Instituto Ayrton Senna, que é um instituto de apoio à educação de pessoas necessitadas. Então, o instituto apoiou crianças, professores, estabelecimentos do país inteiro. Mas eu vou chegar lá. Foram anos complicados, 92, 93, porque, tipo, ele ainda tava na McLaren e a Williams e a Ferrari estavam muito mais avançadas que a McLaren em tecnologia e tal. Acabou entrando na Williams. Só que, como os carros eram muito mais foda, a FIA começou a regular os carros para ficarem todos no mesmo nível. Aí bloquearam as direções assistidas, a suspensão, a hidráulica, a porra toda dos carros. E o Ayrton ficou com um carro muito potente, um motor muito potente, mas sem estabilidade, sem assistência, sem nada. Começou a ter muito acidente nessa época em todas as companhias, porque os carros não estavam bem regulados. E aí chega a corrida de 94, de Imola. Nessa corrida, na classificação, teve um acidente com o Rubinho Barrichello, que ficou fora da corrida. E teve esse austríaco Roland, não sei pronunciar o nome do cara. Durante a classificação em Imola, ele bateu e o cara morreu. O cara morreu durante a classificação e ficou, tipo, todo mundo abalado. O Ayrton tava muito abalado nessa época, você vê... Mas ainda na classificação, né? Era a corrida oficial. Não, era na classificação. Você vê o Ayrton nas filmagens indo ver o acidente e saindo de lá com lágrima no olho e tal, comovido, assustado. E você vê que antes da corrida, da grande corrida, ele tá tipo, o cara tá abalado. Tava tudo tão arriscado que aquele mesmo médico que eu falei que ficou amigo dele, o Sid e tudo mais, antes dessa corrida, o Sid falou com ele e disse: "Você tem certeza que você não quer parar? Pois. Não é melhor você desistir, você não tá bem, isso daqui tá estranho e tal. Você não precisa correr essa, você já ganhou demais. Por que você não vai pra casa pescar? Você não gosta de pescar?" E ele falou: eu tenho que correr. Eu tenho que correr. E o próprio Sid foi um médico que prestou primeiros socorros no Senna. Diga aí, você falar pro seu amigo, cara, não vai, que isso não vai dar certo. Eu vou chorar. E é o próprio cara que tem que ir lá. E, bem, tinha essa curva chamada Tamburello, que era uma curva muito perigosa que o povo ia a alta velocidade, e como tinha um rio ao lado, você não tinha muito espaço para parar o carro, no caso de algum acidente. Já eles mostram a câmera do Senna. Na época o Senna tava na Williams, que é o carro azul. Isso é onde? Itália? É. Eita. Pa to je neverjetno. To človek ne more verjeti, kakšna smola spremlja letošnjo veliko nagrado San Marina. Mislim, da jo je Senna Foi morte instantânea. Kaj ti drugače bi že prišel iz svojega avtomobila? Kaj bo storil sedaj? Vai todo mundo ali, mas já é tarde. O carro ficou tão destruído que nunca conseguiram um laudo perfeito. Mas dizem que a barra de direção, quando teve a batida, a barra de ferro bateu no capacete dele e ele teve fratura craniana na hora. Eu não sei se era a barra da frente, tipo, daqui, ou se era do próprio volante. Tinha tido uma solda antes da corrida pra reparo, só que aparentemente a solda não foi bem feita e na hora da pancada ela foi direto na cabeça dele. A partida para porque ele morreu, é isso? Eu não sei se a corrida foi completamente interrompida ou se continuou, porque depois de anos descobriram que ele tinha morrido num lugar. Antes tinham dito que ele morreu no hospital, porque quando um piloto morre na hora, a corrida tem que ser interrompida. E tem entrevistas de outros corredores chocados com isso, porque tipo, não interromperam na hora e eles continuaram correndo sem saber que o colega deles tinha morrido. Claro. Por um momento, Bolonha parou. Parou para se despedir do homem que um dia ousou ser maior do que a própria Fórmula 1. Um homem que realizou sonhos e também foi vítima deles. 5:30 da tarde na Itália. Esta é a primeira imagem do caixão de Ayrton Senna.
O caixão deixa o Instituto Médico Legal de Bolonha. É depositado no carro fúnebre, embalado pela mesma bandeira com a qual ele comemorou seus momentos máximos de bravura. Lentamente, o corpo do herói deixa o Instituto Médico Legal. Comoção em Bolonha, lágrimas para a cena. O som das sirenes dos batedores do carro fúnebre se confunde com os aplausos, até o momento em que os aplausos vencem. São Paulo está acordando, mas antes do trabalho, a homenagem. Funcionários uniformizados se perfilam. Perto do centro da cidade, a cavalaria da Polícia Militar toma posição. Os prédios estão lotados. Não sobra lugar nem na escada de incêndio. A multidão corre atrás do cortejo. Chove papel picado do alto dos edifícios. Mais de 240 mil pessoas acompanharam isso. Nossa. A cidade que não para está assim. O país decretou luto oficial de 3 dias. Ah, sim, isso eu O sabia. velho centro de São Paulo, uma imagem de cartão postal. Parece um formigueiro emocionado. Um hospital para. Um monumento é invadido. Um ciclista leva flores. Na reta de chegada do cortejo, mais bandeiras agitadas e uma fileira de rostos tristes. Milhares de pessoas tentam acompanhar o carro dos bombeiros que entra na Assembleia Legislativa. Há um princípio de tumulto. Alguns fãs desmaiam. Os policiais começam a controlar a situação para organizar a fila de acesso ao velório. O funeral dele teve militar. honras, teve tudo. Chefes de estado foram ao funeral dele. O país inteiro parou por causa do Ayrton Senna. O legado do cara continuou, o legado dele continua até hoje, na verdade. Ele foi homenageado em todos os cantos pela instituição de Fórmula 1, pelos pilotos, por todo mundo. Uma das homenagens mais icônicas foi quando o Brasil ganhou a Copa, ainda em 94, e a seleção dedica a vitória ao Senna. Tocou o tema do Senna na vitória, tipo, era o tema do Senna. E eles levantam essa faixa. Porque o Senna era tricampeão e esse ia ser o 4º ano dele. Why do you do this to me? Foi foda, foi uma das maiores perdas da história, tipo, de ícones que representavam um povo, uma nação. Acho que foi o mais perto de herói que você pode ter. Porque ele não só foi um herói literalmente porque salvou vidas e tal, e continua salvando com a instituição Ayrton Senna, levando a educação ao povo e tal, como ele foi um ícone para o pessoal se inspirar e tudo mais. Obrigado. O Ayrton foi homenageado em tudo quanto você imaginar. O Ayrton é popular no mundo inteiro. Tipo, os japoneses piravam com ele. Porque os Grand Prix que definiam o campeão mundial e tal, 2 deles caíram no Japão. Tipo, o que o Prost tirou ele e o que ele tirou o Prost foram no Japão. Os japoneses eram loucos por eles. Tipo, ele tinha um monte de fangirl. This is throttle. This is brake. This is steering wheel. Na época que eu entrei naquele fórum lá italiano, que conhecia os meus amigos da Itália Sim. e tal, eu descobri que entre o fórum tinham vários italianos da minha idade, que também eram muito fãs do Ayrton Senna. Tipo, o próprio pessoal que eu conheci tinha uma fanpage no Facebook chamada Me Manque Ayrton. É muito louco você ver outro país assim, apaixonado completamente pelo cara e tal. Ele ganhou homenagem em todo canto. Ele ganhou homenagem no Dragon Ball. Isso é do próprio Akira Toriyama, que fez essa arte pra ele. Esse aqui é o Akira Toriyama, apertando as mãos dele. Ele ganhou um mangá só pra ele, no Japão. Que legal. Ele aparece em vários animes e mangás, tipo, fazem homenagem a ele, animes de corrida e afins. Ele foi muita capa de revista, ganhou arte de todo mundo. Ele tem uma série de quadrinhos no Brasil que depois ganhou uma animação chamada Seninha. Que fofinho. E atualmente
os lucros do Seninha são revertidos para a instituição Ayrton Senna. Que legal. Não. O ídolo das pistas continua trabalhando para que todo educador seja um ídolo. Instituto Ayrton Senna, há 23 anos, fazendo a educação do futuro agora. As homenagens continuam em todo quanto é lugar. Inclusive, o Ayrton Senna, o Instituto Ayrton Senna tem uma parceria com o Gran Turismo 6. E o Gran Turismo tem uma parte toda dedicada a homenagear o Ayrton Senna. Oh. O jogo tem tipo um museu do Instituto Ayrton Senna pra ele, contando a história dele e tudo. E você consegue recriar alguns momentos da carreira dele, tipo algumas corridas e tal, dentro do jogo, com os carros que ele dirigia. Pra você ver um gigante, tipo Gran Turismo, Sony e tal, fazer uma homenagem tão carinhosa pra esse cara. Você vê como ele foi relevante pra essa indústria, pro automobilismo. Essa era a Lotus preta. Aham. Ah, que do caralho, dá até um arrepio essa parte. Por isso que eu fiquei tão louco pra comprar o Gran Turismo, mas nunca encontrei o especial do Senna. Ele ganhou o jogo só pra ele no Master System, no Mega Drive. Você já viu até na Mr. Zombie. Sim. Vários outros jogos de corrida homenageiam o Senna, tipo o Fórmula 1, né? O F1 homenageia o Senna, você tem um avatar do Senna, você pode correr com o personagem dele e tal. Claro, o Senna inspirou milhares de pilotos e atualmente o Lewis Hamilton é um dos caras que mais se inspirou no Senna. Ele é muito foda também, é um dos melhores corredores atuais. E quando ele completou o mesmo número de pole positions, ele ganhou essa homenagem da família do Senna. It's not a replica. É o original. It's race worn. From your hero to you. I'm gonna cry again. E eu não tenho mais pra te falar. Por isso que quando todo mundo pira no Ayrton Senna, você já sabe o motivo. Não era só porque ele era um corredor muito foda. É porque ele era um ser humano muito foda, ajudou muita gente, motivou muita gente. Sério, ele deu uma cara pro povo brasileiro que o povo brasileiro não tinha na época, que era a imagem de esperança, a imagem de garra, a imagem de qualquer um consegue chegar lá se correr atrás e tudo mais, literalmente. E eu acho que foi um dos reacts mais importantes do canal, porque é legal fazer reacts de humor e tal, mas é legal compartilhar uma parte da cultura, assim. Que isso foi uma troca de cultura, basicamente. Sim, e é legal também você compartilhar uma coisa que é importante pra você. Para! Eu cresci com isso, já falei, meu pai é louco por isso. Meu pai tem um pôster autografado do Senna no dojo do meu pai. Meu pai é sensei de karatê, e no meio das coisas de karatê tem um pôster desse tamanho autografado pelo Ayrton Senna. Meu pai tem as placas dos GPs de Interlagos e tal. Ele comprava a plaquinha de lembrança porque meu pai ia ver as corridas. Que legal. Meu pai tem um pôster gigante em casa do Senna na Lotus dele e tudo mais. Então eu cresci com isso e é muito legal compartilhar. E é o tipo de coisa que você conhece, mas não valoriza tanto quando é pequeno. Mas quando você vai crescendo, você vai vendo como aquilo era tão importante. Né? Eu não conhecia muito, eu não fui uma pessoa que acompanhou, né? Mas dá pra ver o carinho e
sei lá, dá pra ver como ele era realmente importante. Eu espero não ter falado muita besteira. E a câmera tá ficando sem bateria e espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm boas lembranças com o Senna, comenta aí. Eu queria muito ter nascido alguns anos antes pra ter mais boas lembranças, mas o que eu tenho já é um bocado. E muito obrigado se viu até agora. Esse vídeo deve ter ficado gigantesco, porque sinceramente eu não sei se eu quero cortar muita coisa na edição. E é isso. Se gostou desse vídeo, vê esse daqui pra chorar um pouquinho também. Esse é do Mamonas Assassinas. E vê esse vídeo aqui também. Se inscreve aqui em cima. E é isso. E deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreve se ainda não se inscreveu. E muito obrigado, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Beijos! Falou!